Olá! Hoje vamos dar continuidade então a esse nosso companheiro tão querido que é o livro A Conquista Psicológica do Mal. Terminamos o ciclo arturiano e agora vamos entrar numa história muito especial, o Rei e o Cadáver. Como falei já para vocês em outra ocasião, o livro originalmente tinha esse nome, tomou o nome A Conquista Psicológica do Mal ao ser traduzido para o português. O livro tinha esse nome exatamente porque essa é a principal história. Uma história tão rica em significados que chega a ser um pouco impactante, porque não passa duas palavras sem passar alguma informação preciosa. Lógico, vamos fazer uma abordagem que não pensem que vou desvendar os segredos dessa história. Quem sou eu? Vamos apontar algumas possibilidades. Não vamos esgotar o assunto, nem isso seria possível. Vou falar um pouco a respeito das interpretações de Seymour no livro e das minhas próprias interpretações agregadas, para que a gente possa sair daí com algum elemento que possa nos servir para a vida. Eu acho muito difícil passarmos por uma história como essa sem que ela deixe nada profundamente marcado em nós. Aliás, faz parte do próprio conto ao final. O próprio espectro que participa e a personagem central no conto, ele diz que aquele que lembrar dessas histórias e as ler com fé, com devoção, sempre vai adquirir algum poder sobre as circunstâncias. Não é um poder paranormal de alguém que venha nos ajudar, mas um poder interno que desperta quando entendemos um pouco melhor como funciona a vida. Bom, a história desse rei diz Seymour que parece ter sido um rei que existiu de fato, do 2º século antes de Cristo. É uma história indiana que teria acontecido com o rei Vikramaditya, que é tido como um rei tremendamente sábio. Inclusive giram sobre ele algumas outras histórias. Era um rei muito querido. Diz que ele vivia fazendo seus julgamentos, recebendo o povo na sala do seu trono, como todo rei faz, e todos os dias, infalivelmente, durante 10 anos, entrava um homem vestido com as vestes de um asceta mendicante, como se fosse um monge, e entregava a ele uma simples fruta. Ele achava aquilo tão bizarro, não pedia nada, não falava nada, entregava a fruta e ia embora. E o rei pegava aquela fruta, aquele presente tão insignificante, entregava para o seu tesoureiro que ficava atrás dele. O tesoureiro nem se dava ao trabalho de guardar para jogar fora depois, jogava ele mesmo pela janela que ficava ao fundo do salão. E isso foi acontecendo durante 10 anos, 10 longos anos, todos os dias. Num determinado dia, o rei tinha dentro do castelo uma série de animais, inclusive alguns macaquinhos. Um dia entra na sala do trono um macaquinho. Quando o rei recebe aquela fruta, ele a pega, toma do rei, começa a querer mordiscar, querer comê-la e parte ao meio. Ao partir ao meio, cai dali de dentro uma gema preciosa de um valor elevadíssimo, uma joia. E o rei fica muito surpreso com aquilo e pede que o tesoureiro vá olhar as outras frutas, o que ele fez das outras frutas. O tesoureiro diz: lancei tudo pela janela. Quando eles descem lá, percebem que no meio de um monte de frutos semi-apodrecidos, alguns totalmente apodrecidos, havia uma série de joias preciosíssimas dadas ao longo daqueles 10 anos. Dentro de cada fruta havia uma joia. E o rei então fica curioso para querer entender o que é aquilo. Quem é aquele asceta e o que ele pretendia dele com presentes tão preciosos que só agora se revelam. Ele vai então, no dia seguinte, quando esse asceta surge com a fruta, ele vai ao seu encontro e conversa com ele. Diz que havia descoberto das joias e como ele poderia retribuir aquele presente tão precioso, o que o asceta esperava dele. E o asceta lhe diz que era chamado, conhecido inclusive como aquele que é dotado de grande paciência, rico em paciência, e esse asceta diz a ele que ele se encontrasse, o rei se encontrasse com ele naquela noite, num campo que havia próximo à cidade, que era um campo onde se fazia a cremação dos mortos da cidade e ao fundo havia um local onde se enforcavam os criminosos, ou seja, um local bem lúgubre para se ir à noite, mas o rei concordou. À noite colocou a sua capa para não ser reconhecido, tomou da sua espada e foi sozinho ao encontro desse asceta. Quando lá chegou, encontra ele traçando um círculo no chão. E esse círculo, um círculo mágico, ele estava
fazendo com todos os detalhes, ele se vira para o rei sem muita atenção e diz: você vai ter que cruzar esse campo e ir até o local onde se enforcam os criminosos. E vai procurar um corpo que está no extremo oposto desse campo, pendurado numa árvore enforcado. Tire ele da árvore e carregue até aqui. E o rei não questiona muito, é isso que tem que fazer, ele vai lá e faz. Caminha até o fundo do campo, encontra lá um corpo pendurado numa árvore, sobe na árvore, corta a corda da qual aquele corpo pendia. O corpo, quando cai no chão, solta uma risada. Ele fica assustado, será que esse homem ainda está vivo? Quando ele vai lá, ele vê, não, é realmente um corpo morto. Deve haver algum fantasma dentro dele. E pergunta para aquele corpo, por que ris? Automaticamente, quando ele faz essa pergunta, o corpo volta para a árvore e se pendura novamente na árvore. A corda reaparece e ele fica pendurado na árvore. O rei entende, então eu não posso falar com ele, não devo falar com ele. Vai lá, sobe, corta a corda novamente, coloca o cadáver nas costas e começa a caminhar. Aí o cadáver começa a falar com ele. Evidentemente, ali dentro havia um espectro, um espírito de alguma natureza. E o cadáver chega e diz, olha, eu posso contar uma história para que a sua caminhada, que é longa, fique mais amena? O rei não fala nada. Ele diz, olha, eu vou contar uma história. Se você souber a resposta e não me der, a sua cabeça explodirá. E começa a contar a primeira de uma sequência de histórias bem curiosas. A primeira história que ele vai contar é a história de dois jovens e uma dama. Ele diz, havia uma ocasião um príncipe que foi até a beira de um rio com um jovem que o acompanhava, que era filho do conselheiro do rei, seu companheiro inseparável que tinha por missão protegê-lo. Os dois estavam na beira do rio quando veem na outra margem do rio, relativamente distante, uma jovem tentando se comunicar com o príncipe por sinais. O príncipe não entende nada daquilo, mas o conselheiro, sim, muito sagaz, entende. E diz, ela está dizendo que o nome dela é tal, que ela mora em tal lugar e que está apaixonada por Vossa Majestade. O príncipe fica muito surpreso com aquilo, era uma jovem belíssima. No outro dia eles saem novamente com os caçadores, se afastam e vão até o local, ao reino onde vivia aquela jovem. Lá chegando, pedem a uma senhora que leve um bilhete até ela. Ela responde a esse bilhete através de enigmas, para que essa senhora portadora não pudesse entender. Quando essa senhora chega com esse bilhete todo cifrado, o príncipe não entende nada. Mas o seu conselheiro, mais uma vez, decodifica. Diz a ele o horário que ele deveria entrar sorrateiramente na casa onde ela vivia, muito bem protegida pelos pais, que não desejavam que ninguém tivesse contato com ela, queriam protegê-la de todas as formas, e que ele deveria penetrar pela janela dessa torre onde ela vivia e encontrar-se com ela. E assim ele faz, vai lá naquele horário, consegue driblar, ela era muito bem guardada, mas consegue driblar a vigilância, entra, passa pela janela e os dois se encontram e fazem juras de amor. Só que essa jovem fica um pouco intrigada porque ela percebe que o príncipe não tinha entendido nada dos seus recados, quem tinha entendido era o conselheiro. E ela teme que esse conselheiro a entregue, denuncie o que estava acontecendo aos seus pais, que isso seria ruína para ela. E aí ela tem a ideia, concebe a ideia de matar esse conselheiro. O conselheiro, que era muito esperto, percebe que ela logicamente pensaria aquilo. Ele, ao mesmo tempo que deseja ajudar o príncipe na consecução do seu amor, deseja também proteger o príncipe de ser eventualmente descoberto. E aí ele chama o príncipe e faz uma trama. Eles se vestem como se fossem monges e entram naquela cidade. O rei daquele reino tinha acabado de perder o seu filhinho primogênito, recém-nascido, e eles dizem que aquela jovem era uma bruxa e que ela é que tinha provocado a morte da criança. E cria uma tal estratégia, um conjunto de argumentos tão persuasivos que o rei acaba por se convencer disso. Arranca a jovem do braço dos pais, a amarra numa árvore para que ela fique ali para ser devorada pelas feras. Quando isso acontece, o príncipe e o seu conselheiro vão lá, a libertam, levam ela com eles e ela se casa com o príncipe e foram felizes para sempre. Só que, por conta dessa dor de ver a sua filha exposta desse jeito, o pai e a mãe da jovem morrem de angústia e de sofrimento. Morrem de dor por não suportar ver o fim da filha. O espectro conta essa história
e vira para o rei e pergunta: quem é o culpado da morte desse pai e dessa mãe? Qual dos personagens da história é culpado da morte dela? O rei para, pensa, reflete e chega a uma conclusão. Ele sabia que sabia, não podia se furtar a dizer, senão sua cabeça explodiria. Aí ele diz: olha, o culpado dessa história, dessas duas mortes, é o rei. Você não pode culpar o jovem, os dois jovens que estavam apaixonados, porque a paixão os cegava. Não poderiam fazer mais do que fizeram. Você não pode culpar o conselheiro, porque o seu dever de proteger o príncipe imperava sobre qualquer outra razão. Ele cumpria aquilo para o qual foi preparado. Agora, o rei, estando ali como rei, ele tinha a obrigação de ser mais atencioso sobre cada forasteiro que entrava no seu reino, saber quem ele era, de onde vinha, não confiar tão facilmente naquilo que lhe dizem. Ou seja, o culpado de todo esse drama que vitimou esse casal foi a irresponsabilidade, a imprudência do rei. O espectro, quando ouve isso, some, volta para a árvore. O rei volta, normalmente anda tudo que tinha andado de volta, encontra o cadáver pendurado na árvore, sobe, corta, coloca o cadáver nas costas, começa a caminhar de novo. Aí vem a segunda história. E a segunda história trata de 3 brahmanes que viviam junto com um mestre brahmane, e esse mestre tinha uma filha belíssima, e os 3 jovens brahmanes desejavam se casar com ela. E aí o pai hesitava em entregá-la em casamento a um deles, porque sabia que os outros 2 ficariam muito decepcionados. E os 3, naquele amor profundo pela jovem, um dia a jovem adoece e morre. Um dos jovens brahmanes, depois da pira funerária ter sido erguida, do corpo ter sido queimado, um dos jovens brahmanes tomou os ossos da pira e resolveu lavá-los no rio Ganges, em homenagem ao seu amor e à beleza daquela jovem, no rio das águas sagradas do Ganges. O outro jovem resolveu sair a andarilho tentando encontrar no mundo uma resposta para aquilo. E o terceiro jovem ficou ali, deitado sobre as cinzas, sem querer se afastar nem um minuto daquele que havia sido o corpo da sua amada. Bom, ocorre que esse jovem que tinha se tornado andarilho, ele encontra um mago que tinha um livro que narrava como trazer da morte um corpo, mesmo que incinerado, de uma criança que tivesse acabado de morrer. Ele vê aquilo, toma para si esse livro, com o conjuro, com a magia, leva até o local onde a jovem tinha morrido. Nisso chega o jovem com os ossos lavados no Ganges. Eles montam novamente o esqueleto sobre aquelas cinzas e o primeiro jovem lê o conjuro e imediatamente ele produz efeito. O corpo da jovem se ergue daqueles ossos, daquelas cinzas, e ela fica novamente de pé, tão bela quanto sempre foi. Assim que isso acontece, começa a briga novamente, porque os 3 se acham no direito de desposá-la. Um porque descobriu o conjuro, o outro porque lavou os ossos no Ganges e o outro porque não se afastou nem um minuto das cinzas da sua amada. E o espectro, concluindo a história, vira para o rei e diz: a quem ela deve desposar? O rei mais uma vez pensa e diz o seguinte: bom, o jovem que lhe deu a vida, que descobriu a magia através da qual poderia trazê-la à vida, ele se comporta como um pai. O jovem que fez homenagem aos seus ossos para que ela não fosse esquecida, se comporta como um filho. Mas aquele jovem que se deitou nas suas cinzas e não se afastou nem um minuto, esse se comporta como um companheiro, que está ligado ao lado dela por toda a vida. Portanto, esse teve o papel de um esposo, teve o comportamento de um esposo. Diante dessa resposta, mais uma vez o espectro some, leva o corpo consigo de volta para a árvore. Isso volta o rei novamente, pega novamente o corpo, se põe a caminho. O espectro começa a contar outra história. E aí ele vai narrar a história de uma jovem que caminhava num determinado momento por um campo devastado, e ela encontra um ladrão. Estava quase morrendo, tinha sido empalado vivo, estava ali quase agonizando. Ele diz para ela: olha, case-se comigo agora, porque eu deixo para você todas as minhas riquezas e o filho que você tiver, ainda que seja de outro homem, será meu filho. Ela aceita, eles se casam ali. Ele diz para ela onde está a caverna onde ele guardava todo o seu tesouro que tinha sido roubado.
E essa criança então é criada em todo luxo, em todo falso, quer dizer, a criança ainda não havia nascido. Ela se casa com um jovem Brahmane, dá um grande dote pelo seu casamento e nasce uma criança que foi criada com todo luxo, com todo conforto pelo dinheiro do ladrão. Chega um determinado momento, esse esposo dela morre e havia também morrido o filhinho recém-nascido do rei. Ela resolve pegar essa criança que havia nascido e envolvê-la em mantos, colocar várias moedas de ouro e colocar às portas do castelo do rei. Tem um sonho que ele manda fazer isso. E ao mesmo tempo o rei havia sonhado que outra criança apareceria e que ele deveria criá-la como seu filho. O rei toma essa criança e cria como se fosse seu filho. Um tempo depois, essa criança já feita adulta, ela tinha o compromisso de ir a um poço, como era da tradição, e fazer homenagens ao seu pai. Só que quando ele vai a esse poço para fazer, como estava dentro do que era previsto, homenagens ao seu pai falecido e entregar oferendas a seu pai falecido, de dentro desse poço mágico não surge a mão de um único pai, mas 3 mãos. A mão do ladrão, a mão do Brahmane que lhe deu o corpo e a mão do rei que o criou. E aí o espectro pergunta ao rei: a qual dessas 3 mãos ele deve entregar as oferendas de um pai? O rei pensa e acha também uma resposta e diz: olha, o Brahmane que lhe deu a luz deu por recompensas, foi comprado pelo dote da mãe. O rei que o criou o fez por carência, por tristeza, porque queria, na verdade, o seu filho de volta. O único que deu tudo o que tinha, sem esperar nada de volta, que é o papel de um pai, foi o ladrão. Entregou tudo aquilo que ele tinha para que essa criança tivesse uma criação digna. E é próprio do papel de um pai dar tudo o que tem sem nenhuma expectativa de volta. Portanto, esse ladrão é a mão na qual ele deve colocar a sua oferenda. Mais uma vez, o espectro, surpreso com tanta sabedoria, volta para a árvore. E assim vai. E é contada mais uma história. Diz-se que havia um casal que caminhava numa determinada direção e junto com eles ia um amigo, o marido, o seu amigo e a esposa. Eles passaram no meio do caminho por um templo à deusa Kali, que é uma deusa muito forte dentro da mitologia indiana, muito ligada à morte. E o esposo pediu licença para entrar nesse santuário de Kali. Só que lá ele ficou tão impressionado, tão devocional, que acabou por decepar a sua própria cabeça em oferenda. Como o marido estava demorando, o amigo dele foi lá dentro para ver o que estava acontecendo. Quando vê o que havia ocorrido, seguindo o exemplo do amigo, corta também sua cabeça em oferenda para Kali. Quando a esposa entra e vê aquele desastre, ela se retira tampando os olhos para ir se enforcar e também acabar com a sua vida, quando a deusa Kali a chama e diz que ela colocasse as cabeças nos lugares, no pescoço de cada um, que ela devolveria os 2 à vida. Só que a esposa, diante de toda aquela ansiedade, ela coloca a cabeça do marido no corpo do amigo, a cabeça do amigo no corpo do marido, e os 2 voltam à vida. E aí o espectro pergunta, mais uma vez ao rei, qual desses 2 corpos é o marido dela? A quem ela deve servir como marido? Aquele que possui a cabeça do marido ou aquele que possui o corpo do marido? E mais uma vez o rei pensa um pouco e dá a resposta. Com certeza aquele que detém a cabeça do marido, que é da cabeça que tem os atributos de discernimento, de piedade, de valores, é a cabeça que comanda sobre o corpo. Então é essa cabeça que é o seu verdadeiro marido, independente do corpo. É a ela que ela é unida. Ela deve se tornar a esposa dele. O espectro, para variar, faz a mesma coisa. Volta à árvore, e isso já era muito tempo, o rei indo e voltando, ao todo são 24 histórias. Simar não nos revela todas essas histórias, o que é uma lástima. Vocês podem achar, nossa, mas ia ser história demais. Mas essas histórias são extremamente sagradas, inteligentes, e é um privilégio a gente poder conhecê-las. Mas Simar, pela própria extensão do livro, ele resume a essas histórias. Então, 24 histórias são contadas. Só que a última, o rei não foi capaz de revelar o resultado. O espectro conta para ele o seguinte:
que havia um caçador que vivia numa tribo de caçadores e era um dos líderes daquela tribo, como se fosse um rei. E ele havia ficado viúvo. Um belo dia ele anda com seu filho jovem pela floresta e vê pegadas no chão. Pegadas delicadas de duas mulheres, uma pegada um pouco maior e uma pouco menor. Ele diz, pela elegância com que caminham, pela leveza com que caminham, deve ser uma rainha e uma princesa. Nós vamos procurá-las, e se a encontrarmos, eu, pai, me caso com a rainha, você, filho, se casa com a princesa. Os dois se abaixam, colocam as mãos sobre as pegadas e fazem um pacto de que o rei casaria com a pegada maior e o filho com a pegada menor. E assim eles vão em busca daquelas mulheres e encontram realmente era uma rainha e uma princesa. O marido havia morrido, o reino havia sido devastado e elas fugiam bastante assustadas. Só que teve um detalhe aí que era totalmente imprevisível. A pegada maior era da filha e a pegada menor da mãe, da rainha. Como eles tinham feito um pacto e a palavra é sagrada dentro dessa tradição, não puderam voltar atrás. O pai casou-se com a princesa e o filho casou-se com a rainha, cumprindo aquilo que havia sido acordado. Desses dois casamentos nasceram filhos, um filho de cada casal. E o espectro vira para o rei e diz, me diga o parentesco que essas crianças têm com todos os personagens da história. O rei fica impactado com aquilo. Isso é uma coisa. Essas crianças são irmãos, são pais, são tudo, têm relações complicadíssimas de parentesco. Como é que ia estabelecer aquilo? Uma situação insólita. E o rei para e fica pensativo. E o espectro diz: tá bem, essa é a última história. O rei não encontra resposta para essa última história. Fica ali reflexivo. O espectro diz: tá bem, essa é a última história. Eu vou abandonar esse corpo para que você o leve à direção a seta que te espera. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Esse asceta é um mago. Ele está preparando um círculo mágico dentro do qual ele pretende colocar esse corpo. E vai fazer uma invocação que vai me obrigar a ocupar esse corpo. E depois ele vai pedir para que você se ajoelhe e encoste a testa no chão em reverência a mim, fazendo como que um culto, como se eu fosse um deus. Quando você fizer isso, rei, ele pretende cortar a sua cabeça. Para você evite que isso aconteça e o poder do seu sangue aumente ainda mais os poderes negros desse mago, você vai dizer o seguinte: como eu sou um rei, eu não tenho costume de me fazer tamanha reverência diante de ninguém. Não sei como fazer. Você acerta. Faça antes para que eu veja. Quando ele fizer para te ensinar como é, você corte a cabeça desse homem. É a única forma de fugir dessa armadilha. O rei, pensativo, ouve tudo isso, vai até lá e acontece exatamente o que o espectro dissera. O mago tinha terminado seu círculo mágico, macabro, lava o cadáver, coloca no centro do círculo e invoca o espectro para que habite aquele cadáver, como se fosse um culto religioso, como se ali houvesse um deus. E pede ao rei que se prostre diante daquele cadáver. E o rei fala exatamente o que havia sido recomendado. Quando a seta se curva, ele corta sua cabeça, arranca o seu coração e coloca os dois em homenagem àquele corpo, àquele espectro que ali está. O espectro então se liberta, diz a ele que ele havia conquistado o suficiente autodomínio, a suficiente sabedoria para ser agora um rei realmente grandioso e que ainda quando ele não estivesse mais nesse mundo, em outro mundo ele continuaria a reinar, porque ele havia encontrado aquilo que reina dentro dele. Pergunta se ele tem algum pedido e o rei faz um pedido bastante curioso. Podendo pedir qualquer coisa, que ali havia um ser espiritual, ele pede simplesmente que essas 25 histórias nunca sejam esquecidas por ninguém. Que elas sejam eternamente contadas junto com a minha própria história. Isso é interessante porque lembra Homero quando faz a sua oração às musas na Odisseia. Faz com que essa canção se mantenha viva em todos os seus múltiplos significados. Como se essa canção tivesse um segredo enorme que não pode ser perdido pela humanidade. O espírito concorda com isso e logo que ele se retira surge o próprio Deus Shiva, que é também um Deus associado à renovação, à destruição e o renascimento. Shiva Nataraja é aquele que dança sobre
aquilo que do universo já foi usado, o passado, desmonta isso, renova. E Shiva Nataraja surge diante dele e diz a ele a grande conquista, o grande rei que ele havia se tornado, e entrega a ele a espada invencível, muito semelhante à Excalibur do rei Arthur, que nada mais é do que um selo da própria vontade que o rei conquistou, e diz a ele que ele siga, volte para a sua terra, que ali se tornará um grande rei. E é o que o rei faz. Retorna para o seu reino, reina com muita justiça, com muita sabedoria por toda a vida, nunca mais desperdiçando nenhuma oportunidade de encontrar joias na sua vida. E essa é a história, que é tida como uma história real. Sigmund vai propor uma série de significados que são bem interessantes. Eu gostaria de repassar com vocês desde o início. Primeira coisa que nós podemos pensar é essas frutas que foram entregues ao rei. Imaginem vocês todos os dias uma fruta, que dentro dela existe uma joia. A vida faz isso contigo todos os dias, conosco. Quando amanhece, quando vem um novo dia, uma nova oportunidade de vida, é uma fruta que ela te dá. É uma nova oportunidade de alimento, é uma nova oportunidade de encontrar ali um tesouro. E nós, muito desatentos, jogamos esses frutos para lá, perdemos os nossos dias. De maneira superficial, de maneira irresponsável, jogamos fora os frutos da vida. Um belo dia, quando a gente menos percebe, pula em nós, isso é importante aí uma parte, todos os personagens dessa história, como se diz na tradição clássica, não são personagens externos, são aspectos do rei posicionados do lado de fora. Tudo que existe aí são aspectos do próprio rei. Então um dia entra um macaquinho na sala do trono. O que é esse macaquinho brincalhão, curioso, que quer provar das coisas? Esse aspecto infantil e brincalhão, essa certa criança que nunca morre completamente dentro de nós. Aquele dia que jogamos um pouco toda a nossa inércia, toda a nossa rotina fora e vamos num jardim e brincamos de olhar para a natureza, brincamos de ouvir o canto de um pássaro e de repente, naquelas coisas que parecem banais, nós descobrimos uma joia. Descobrimos ali um valor excepcional. E esse macaquinho é esse nosso aspecto infantil e brincalhão. Quando nós percebemos que a vida está nos dando joias, olhamos para trás e supomos que haja uma quantidade de joias que jogamos para fora, que não demos nenhuma importância, e pensamos em como resgatá-las. Resgatá-las desse passado de desatenção, desse passado de superficialidade, que se tornou só uma memória sombria. E vamos na direção, na noite, saímos do dia protegido, iluminado, onde vivemos fazendo culto à nossa própria personalidade, e vamos para a noite, das coisas que deixamos para trás, das coisas que não compreendemos em profundidade. Descemos para esse terreno sombrio. E lá esse mago vai nos orientar a ir até um local onde um cadáver está pendurado numa árvore, o cadáver de um criminoso. Esse rei está indo, ele ainda é um aprendiz de rei, ele só vai se tornar rei no final da história, está indo, na verdade, em direção ao seu próprio passado, que por alguma razão ele condenou à escuridão, como um criminoso, como se tudo que aconteceu no passado estivesse carregado de culpas, de erros, de traumas que não vale a pena relembrar. Ele vai na direção do seu passado e tenta trazê-lo de volta para aprender com ele. Quando ele faz isso, existe uma voz que começa a falar com ele, orientá-lo, para que ele chegue a bom termo com a sua missão. Essa voz nada mais é do que a voz desse nosso eu interno, da nossa essência, do nosso eu superior, que começa no início de forma desafiadora, colocando desafios para que esse rei assimile lições da vida de todos os seres humanos. Essas 25 histórias são episódios da vida de todo ser humano. Ao assimilar, ao discernir, ao tirar o conteúdo de cada uma delas, o seu passado vai se tornando cada vez mais leve de carregar, cada vez mais fácil de carregar. Mas enquanto ele não entende todos os aspectos do que o passado quis ensinar, ele tem que voltar sobre os próprios passos e recomeçar. Cada história vai revelar alguma coisa dele mesmo. Então, se voltarmos à primeira história, vamos ver que a primeira história é a história dos dois jovens e a dama. Aquela dama que faz sinais, o príncipe vai atrás dela com o conselheiro. Se vocês imaginarem, a resposta do rei ali foi totalmente insólita. Claro, lembre, eu não estou dando uma explicação definitiva, é uma possibilidade.
dentro daquilo que Simmer propõe e algumas outras observações minhas. É uma possibilidade. Essa história pode estar acontecendo dentro do homem, ela pode estar acontecendo fora, mas é um elemento que tem que ser assimilado. Essa história mostra vários personagens, digamos que seja uma situação exterior, onde esse príncipe, por exemplo, poderia ficar eternamente se culpando por não ter salvado a vida desse pai e dessa mãe, pelo sofrimento que provocou. Como se nesse momento o seu discernimento olhasse o seu passado de uma maneira mais ampla para que ele se perdoasse, encontrasse a sua dose de culpa, mas percebesse que isso aqui era um cenário maior, que naquele momento ele foi ao limite das suas possibilidades. E se houve alguém que cometeu um erro, talvez fosse aquele que fosse responsável por esse cenário. A sua responsabilidade era muito pequena, ainda de acordo com a sua consciência. Ele era esse príncipezinho que buscava a dama. Ele ainda não tinha condições de ver a que nível de consequências a sua paixão sem limites poderia levar, a que nível de sofrimento. Mas havia ali um rei que comandava esse cenário, que comandava essa cerimônia, que via os limites de cada um, os defeitos de um, a paixão do outro, a cegueira do outro, e que foi omisso em relação à administração de todos esses fatores. E que não tem sentido, dentro de um painel maior, punir uma única parte. Esse é como se fosse um revisitar o passado para conceder o perdão a si próprio, pelos danos que provocou, dos quais ele teve parte, mas não foi o único dono. Ele encontra um painel de causas intricadas, onde naquele momento a sua ignorância era o melhor que ele tinha, suas paixões eram o melhor que ele tinha, mas outros com mais recursos também falharam. Depois vem a segunda história, que é a história dos 3 Brahmanes e a dama. Ele, como rei, precisava entender o papel de cada um dentro da natureza. Ele precisava entender o papel do pai, que é o jovem que conquista o segredo, a chave mágica para trazer a jovem à vida. Ele precisava entender o papel do filho, que lava os ossos no Ganges. Ele precisava entender o papel do marido, aquele que jamais abandona a outra e caminha com ela mesmo nas maiores adversidades. Ele tem que estabelecer esses papéis dentro do seu reino, ele governa. E ele, como rei, é também um pai. Ele não pode nunca esquecer que através dele as pessoas veem a vida, porque pai não é só aquele que dá a vida física, dá motivação, dá justiça, dá referenciais. Ele tem que ocupar o seu lugar dentro da sociedade e ajudar a todos os seus a que encontrem o seu papel. Não precisa ser um rei de um determinado povo para fazer isso. Alguém que conduz uma família, alguém que conduz um grupo de trabalho, tem que saber encontrar o seu papel e ajudar para que todos se posicionem. Portanto, entender todos os papéis dentro de uma comunidade humana, para que harmonize todos eles. Ele aprende isso. Era um segredo que provavelmente, como rei, ainda não tinha aprendido. A terceira história, que vai vir o filho com os 3 pais, ele vai perceber essa ideia de que o verdadeiro pai, assim como o verdadeiro rei, ele tem um caminho de mão única no seu amor. Ele não espera nada em troca. Quando há qualquer compensação prevista, querer ser amado, querer ser estimado, querer ser considerado, o que ele faz é um ato de egoísmo, uma manipulação. O amor se justifica em si mesmo. Isso é muito parecido com a ideia do amor platônico, que fala exatamente desse amor de mão única. Um pai, de fato, é aquele que entrega todo o melhor que tem, querendo uma única coisa, o bem do filho. Não quer nada para si. Ele dá o seu melhor para o bem daquela nova criatura que vem à vida. E esse pai, ainda que limitado, ainda que um ladrão, ele soube ter essa generosidade de entregar tudo o que tinha para um filho, sem nenhuma expectativa de reconhecimento. Ele, como um rei, tinha que aprender o que ele tinha que fazer com aqueles filhos que ele conduzia. Essa relação de generosidade e de entrega. E essa história vai ajudá-lo a amadurecer mais esse aspecto das suas obrigações, que existem também dentro de uma família, dentro de um grupo de trabalho, e existem inclusive na maneira como conduzimos a nós mesmos. Que é o primeiro ser que educamos e conduzimos somos nós mesmos. A partir disso podemos educar e conduzir os demais. A próxima história, das cabeças invertidas, das cabeças trocadas, na verdade, é um elemento bem interessante. Se vocês perceberem, esse marido que entra no templo de Kali
e corta sua cabeça em devoção à deusa, o amigo que chega lá e faz a mesma coisa, representa o homem que, diante de algo que para ele tem um valor sagrado, que pode ser um valor religioso, pode ser um valor político, pode ser um valor artístico, científico, qualquer coisa que se torne uma espécie de fanatismo, ele perde a cabeça por isso. E esse sagrado, se real, se pudesse falar com ele, a primeira coisa que ele diria: mantenha a sua cabeça no lugar. Ou seja, não ultrapasse os limites do bom senso. Mantenha a sua cabeça no lugar. Deixe que a cabeça comande o corpo. Se há algo sagrado que se posiciona diante do homem, ele quer que ele saiba conduzir a si próprio, sem excessos. Que a deusa Kali recomenda e recoloque a cabeça no lugar. É um pouco daquilo que o filósofo Epíteto dizia: proteja a sua razão, que ela protegerá você. A deusa Kali devolve a lucidez desses homens, para que eles aprendam os limites da devoção e do fanatismo. Num momento histórico como o nosso, onde tudo gera um tipo de fanatismo, onde não preservamos o nosso bom senso, não preservamos a cabeça no lugar, essa é uma lição muito especial. O sagrado nos dizendo: a melhor maneira de relacionar comigo é mantendo-se como ser humano, com a cabeça no lugar. Além da própria explicação que Zimmer dá, né? Que logicamente a cabeça impera sobre o corpo e é a raiz da identidade. A próxima história, ele vai falar que é a história do pai e filho caçadores. Ela é muito interessante porque percebam que quando o pai e o filho veem as pegadas no chão, a maior pegada eles presumem que seja da rainha, a menor da princesa. Mas o que eles não percebem é que a rainha tinha uma maturidade muito maior do que a princesa, tinha um nível de nobreza muito maior conquistado, e que o espiritual pisa leve no mundo. Quanto mais espiritualizado, menor o toque na matéria. É um toque tênue da sabedoria no mundo. Ela não se apoia na matéria, simplesmente toca. E que, por lógica, então, uma rainha seria mais sábia e teria um toque mais suave no mundo material. Esse é um primeiro elemento que eles deixam de enxergar. E um segundo elemento, como diz o próprio Zimmer, eles perceberem que todos os seres humanos são simultaneamente uma coisa e outra. Somos pais, somos irmãos, podemos uma hora ser pais dos nossos pais, às vezes filhos dos nossos irmãos, todos os papéis, porque os papéis não estão só no plano físico, estão no plano psicológico, moral, espiritual. Todos os papéis podem ser vividos entre dois seres humanos numa única vida. No final da vida, em geral, nos tornamos pais dos nossos pais. Num determinado momento somos filhos, às vezes somos filhos dos nossos irmãos, às vezes somos pais deles. Vários papéis um único ser humano pode cumprir durante a sua vida. Somos uma mistura de todas as potencialidades do universo. Somos duais. E outro elemento interessante que a gente poderia perceber também aí é que por essas múltiplas relações de parentesco em todos os planos, de uma certa maneira podemos ver que toda a humanidade tem um forte laço de parentesco, concreto ou em potencial. Que se nós revelássemos essa possibilidade, não haveria mais egoísmo, não haveria mais tanta violência, porque descobriríamos em todos à nossa volta a nossa grande família, que é um pouco o que Platão pretende no seu diálogo à República, quando ele pede que os filhos dos guardiões, assim que nascem, fossem embaralhados, para que todos os guardiões fossem pais e mães de todas aquelas crianças, e esses laços do que é meu e do que é teu fossem dissolvidos. Porque ele diz, no fundo, a humanidade é uma família, e há que conseguir subterfúgios para recuperar essa percepção. Então essa foi a última história e ele volta, então, depois de ter resgatado toda a sabedoria, todas as joias que estavam dentro do fruto, toda a sabedoria do seu passado. Ele se coloca diante dessa situação onde o seu passado é sacralizado, é colocado num centro de uma roda sagrada e é sacralizado, ou seja, ele passa a respeitar o passado. Resgata suas culpas, já não é mais um passado criminoso, resgata as coisas que não havia aprendido, resgata a solidariedade que não havia conquistado, resgata as percepções que eram necessárias para viver o futuro. Ou seja, o seu passado passa a ter sentido. Como diz o antropólogo, como dizia o antropólogo Mircea Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. Ele faz as pazes, ele sacraliza o seu passado.
ao aceitar aprender com ele. Mas aí esse espírito, que é esse asceta, um espírito sombrio, que também é um aspecto dele, não quer simplesmente justificar o passado, quer fazer culto ao passado. Quer que ele se dobre e faça culto ao passado, fique preso a ele. E isso o rei já não é capaz de aceitar. Ele ouviu uma voz muito mais profunda, ele já sintetizou a experiência do passado e agora necessita caminhar. Então ele corta essa voz interna que quer prendê-lo ao passado. Corta a sua cabeça e o seu coração e coloca aos pés desse espírito, que no fundo é o seu próprio espírito. Pede a ele a memória, que ele jamais, que a humanidade jamais se esqueça desses ensinamentos. E o próprio Shiva, o próprio Deus, como representação do seu Deus interno, diz a ele que ele agora era um rei. Dá a ele a espada que ele tanto tinha merecido, que representa a sua vontade, dá a ele o seu papel de rei legitimamente e retira dele os véus da ignorância. E esse rei subitamente passa a ver em profundidade que ele tinha dentro de si uma essência divina e que bastava reconhecê-la. Sacralizar cada momento da sua vida, mas caminhar decididamente para o futuro, sem medo. A essência de todos os tempos estava com ele. A essência de todos os tempos caminha conosco quando aceitamos aprender com todos os tempos, invernos e verões da existência. Simplesmente sintetizamos todo o tempo num presente eterno. E esse rei volta e se torna um grande rei e passa para a história como um rei sábio. E deve ter continuado, mesmo depois da vida, a reinar com sabedoria sobre si mesmo. E como esse espectro diz, todo aquele que em um determinado momento ler essas histórias com devoção adquirirá poder sobre as circunstâncias. Essas histórias serão para sempre sagradas. Essa é uma história muito profunda, de múltiplos significados, que eu peço que vocês reflitam. Relembrem que eu não tenho nenhuma pretensão de ter esgotado os significados. Existe uma antiga tradição que fala de coisas muito importantes para o homem. Peço que vocês façam a reflexão que uma história tão bela quanto essa merece. Muito obrigada.